Eu cheguei a fazer um curso para direito de família que me gostava muito da ideia, mas aí caímos no item chamado alienação parental. Parental. Quem não sabe o que é aquilo que você, que é uma das partes, é acusada seriamente, Sim. tipo, uma criança foi atacada pelo pai e tal. E cabe ao juiz decidir se esse pai, ele realmente fez o ataque ou não. Se você errar nisso, esse pai ele pode ser inclusive preso, pode ser agredido em uma série de Sim. situações. Por outro lado, se você errar, você entrega a criança Para um agressor, né? Quando eu vi isso, eu falei, eu não vou fazer, acho que é muito complicado. Como é que você trabalha isso, De Luca? Olha, toda a vara da infância e a vara da família também, ela tem uma equipe técnica, né, de psicólogos, assistentes sociais. Então, a criança, ela passa por várias avaliações, né, para que se tente filtrar o quanto que aquela acusação de alienação parental, ou, né, ou de agressão, ou de assédio, de fato procede, é verdadeira, ou ela é fruto de alegação inverídica de terceiros, ou é fruto da própria imaginação da criança, né? Porque às vezes a criança, né, nos seus complexos ali também acaba trazendo fatos nem sempre verdadeiros, né? Então é um trabalho árduo, né? Um trabalho de escuta, um trabalho que leva algum tempo, né? E vai depender muito também da idade da criança, né? Porque quanto menor ela é, mais difícil é você obter dela algum elemento, né? Que seja verossímil, né? Então, agora, nós juízes temos um dilema que precisa ser dirimido. Você precisa dar uma decisão, Sim. né? Então, é a decisão que emerge do processo. Porque o processo não pode ficar eternamente em conflito, em aberto. Então, uma decisão você tem que tomar. E às vezes é duro isto, né? Às vezes é duro porque tem situações que são limites, né? Então, você tenta, depois na sua decisão, ponderar se você tem dúvida se aquele pai cometeu ou não, né, uma agressão ao filho. Então, você não entrega a guarda direto para ele. Você possibilita que ele continue visitando a criança, né? Você vai, né, contornando a situação, dando ao que o tempo mostre se de fato ele se reabilitou ou não, se existe agressão, vê muito a reação da criança, se aquela criança rejeita o pai ou a mãe, né? Quando vai fazer uma visita, a criança se esconde, alguma coisa tem, né? Algum trauma talvez ela tenha. Então, você vai observando isso ao longo do tempo para medir, de fato, qual é o melhor caminho, a melhor solução. Mas são decisões muito árduas que tiram o sono, muitas vezes, do juiz. Eu imagino. Acordo muitas vezes à noite, com um caso na cabeça, e agora, como é que vamos fazer esse caso aqui? Para onde que vai essa criança? Tem que tirar uma criança da família, da mãe. Porque é uma coisa interessante, Flávio, muitas dessas mães, às vezes, ou pais, principalmente mulheres, né? Porque pais é uma coisa muito interessante. Os pais geralmente estão fora da jogada, né? Pais muito ausentes. E as crianças ficam mais ao lado da mãe. Uhum. E muitas vezes essa mãe que, às vezes, não cuida direito da criança do ponto de vista do asseio, de levar para a escola, de levar no posto para fazer vacinação, de levar no médico. Ela é uma mãe carinhosa. Ela dá afeto, ela abraça o filho, ela beija o filho, ela fala palavras bonitas para o filho, mas ela não cuida do filho na sua acepção maior. Muitas vezes porque ela também não foi cuidada. Se a gente vai ver a história de vida dela, a gente vai perceber que ela também recebeu o mesmo tratamento da mãe dela.
Então, ela só está dando aquilo que ela recebeu. Então, essa criança gosta da mãe, embora a mãe não a cuide no sentido de proteger, de educar e de amparar a criança. Então, é muito duro nesse momento, quando o juiz se depara com essa situação de uma mãe que dá afeto, mas que não leva o filho para a escola, que não leva ele no posto de saúde, que não cobra a lição dele, que não leva ele para tomar vacina, que deixa ele passar a noite na rua, que leva ele no bar para beber, né? Então, você tirar essa criança da mãe, a criança sofre. A criança sofre porque ela tem o carinho da mãe. Nossa, que coisa. Não é? Muitas dessas crianças, quando elas vão para o abrigo, né? Porque a criança está em situação de vulnerabilidade. A criança que está com 3 anos nunca tomou uma vacina, nunca passou no médico, não vai na escola. Então, quando você está desnutrida, quando você coloca ela no abrigo, e aí você vê que aí você começa a trabalhar concomitantemente com essa mãe, tentar recuperar, tentar dar tratamento para ela, né? Tratamento psicológico, tratamento médico, né? Tudo pelo Estado, pela prefeitura. E muitas vezes essa mãe ela tem dificuldade de se recuperar. Então, quando você começa a pensar, essa criança não adianta, ela não vai, se ela voltar para o lar, a história dela vai continuar, né, de abandono. Mas você fala para a criança, o que você quer? Você quer uma família substituta? Você quer uma nova família? Eu quero voltar para minha mãe. E para uma delas eu disse assim, mas a sua mãe está morando na rua agora. Ela está debaixo de uma ponte. Mas é a minha mãe. Poxa vida. Eu quero a minha mãe. O que você quer fazer quando você fizer 18 anos? Eu vou sair daqui e vou cuidar da minha mãe. Que coisa. Então, Tinha carinho, né? Isso. São aspectos difíceis da gente e que eu particularmente não imaginava que fosse me defrontar aqui com essa situação na vara da infância, né? Crianças que não querem muitas vezes ser adotadas porque, embora vivendo em situação de risco de abandono, eles querem, né, estar próximos de quem o gerou. Alguns médicos e psicólogos dizem que isto é biológico, né, dos mamíferos, que querem viver em bando, né, que querem viver com o seu grupo, né? Então são situações muito difíceis. E a adoção, infelizmente no Brasil ainda, embora existam muitos interessados em adoção, a maioria dos interesses é por criança recém-nascida, né? Bebê até 1 ano, né? De preferência branco, de olhos azuis, né? Mas o que nós temos nos abrigos aí são situações de muitos crianças e adolescentes que já passaram lá dos 5 anos, e aí já não tem procura. Então, se você não recupera a família, se ele não tem condição de voltar para a família dele, porque a família não se reestruturou, se não tem um tio, um primo, um avô que tenha condições de cuidar, essa criança vai ficar no abrigo até os 18 anos. E aí a gente tem a situação inversa, né? Lá no abrigo ela vai ter escola, vai ter comida, vai ter educação, vai ter assistência médica, né, psicológica, dentária, tudo. Mas não é a casa dela. Não tem o abraço da mãe. Não tem o abraço da mãe.